É, meus amigos, não é só vitória. Com direito a Darth Vader e Obi-Wan aqui no fundo, com a camisa do SESI, daquela decisão da Superliga de 17 e 18, que a gente teve o prazer de estar lá no ginásio, lá no Ibirapuera, acompanhando aquele jogo incrível, 3-2 pro Cruzeiro. Vamos lá então, o Brasil hoje... Ai, meu Deus do céu. O Brasil hoje perde por 3-0 da França, a primeira derrota da seleção masculina na Liga das Nações. Com essa derrota, o Brasil fica em segundo lugar. Ainda tem outros jogos para acontecer hoje, talvez o Brasil caia para terceiro ou quarto, mas a gente tem que destacar do jogo hoje os problemas que a seleção teve, erros do Schwank, erros da própria seleção. O Wallace hoje, mais uma vez, mostrando, né, toda a dificuldade que teve. O Wallace tá tendo muita dificuldade na Liga das Nações, né? É um nível mais alto, lembrando que o Wallace jogou no voleibol turco na última temporada. O campeonato lá acabou bem antes, a temporada lá acabou bem antes do que acabou a Superliga aqui no Brasil. Ele ficou muito tempo sem jogar, o nível lá é mais baixo. O Wallace ainda um pouco sem ritmo de jogo, com dificuldade, não entrou bem hoje. O Schwank acabou demorando para trocar. Primeiro set que acabou 39-37, né? Incrível, tava um nível altíssimo. A França sempre dando trabalho para o Brasil, é inacreditável. A gente estava fazendo um jogo lá na Web Rádio Piabanha e o Brasil realmente teve muita dificuldade. Eu falei, assim que acabou o primeiro set, eu falei que perder um set daquele de 39-37 daria muita moral para o vencedor, né, que acabou sendo a França do primeiro set, e o Brasil entrou com a moral meio abalada no segundo set. O Leal também foi bem no primeiro set, o Leal foi bem no primeiro set, mas muita dificuldade no segundo. O Brasil parou de incomodar a França no saque no segundo set. No primeiro set o Brasil foi muito bem no quesito saque, incomodando a França, mesmo com o número de erros. O Brasil teve 31 erros no jogo. A gente tem que ver aí o que foi erro de saque e o que foi erro de ataque e de contra-ataque. Eu já vou chegar lá. Mas o primeiro set do Brasil foi bom, se a gente for ver. Forçando bastante o saque, incomodando, forçando essa bola de graça da França para a gente ter o contra-ataque. Só que perdendo o primeiro set, isso deixa de acontecer no segundo. O Brasil entra muito mal no segundo set, não consegue incomodar a França no saque, não consegue fazer ponto de contra-ataque. O Brasil teve alguns contra-ataques e desperdiçou todos. Foi o que custou a vitória da França no primeiro set. Se o Brasil não tivesse desperdiçado uns 4 ou 5 contra-ataques ali no primeiro set, poderia ter ganhado com tranquilidade. E isso só piorou no segundo. O Brasil errou muito contra-ataque no segundo set, errou bastante side-out, né, a virada de bola, muita dificuldade. E o Schwank não mudava, né? Daí ele fez a substituição lá, fez a inversão do 5-1, colocou o Alan com o Cachopa. Não adiantou muita coisa, aquele set já estava perdido, mas o Alan entrou bem. E foi o suficiente para o Schwank colocar o Alan e o Douglas Souza no terceiro set. O que deveria ter acontecido antes, talvez, ter colocado o Alan e o Douglas Souza no segundo set poderia ter ajudado o Brasil a pelo menos incomodar a França no segundo set, por coisa que não ocorreu. O Brasil foi muito mal no segundo set. Jogou um pouco melhor no terceiro, mas ainda assim não foi suficiente para vencer o jogo. A gente tem que destacar também a ótima atuação do oposto Patry, né, o camisa de número 4 da seleção da França, vamos ver aqui, eu acho que ele fez 20 pontos hoje, o Patry. 20 pontos, e o ponteiro Tilly, né? Tilly, que é filho do técnico da França, que vai ser substituído pelo Bernardinho, que devia estar assistindo esse jogo. Ele deve estar puto, por sinal. Mas o Brasil perdeu, acabou perdendo. O Patry teve uma grande atuação hoje, não estava perdendo viagem. Errou alguns saques, mas na hora de resolver, na hora do contra-ataque, na hora da virada de bola, ele estava lá, ele estava resolvendo, coisa que não aconteceu muito na quadra da seleção brasileira, né? O Tilly muito bem no jogo também, colocando essa bola para cima, dando consistência para o passe da França, e a gente sabe, né?
Quando o Brasil para de incomodar a França com o saque, o Tony Uti, o levantador camisa 6 da França, com a bola na mão, é muito difícil de prever. Um jogo muito rápido, um ritmo muito acelerado. Os bloqueadores do Brasil não estavam conseguindo chegar. O Flávio fez uma partida muito abaixo. Foi bem no terceiro set, fez defesas importantes para a recuperação do Brasil, mas infelizmente não foi suficiente. Agora, já no primeiro e segundo, o Flávio muito mal, não estava conseguindo chegar no bloqueio. Tony Uti acelerando muito o jogo, o Flávio não conseguia chegar. E no ataque, praticamente nulo no ataque. O Flávio não pontuou no ataque, muita dificuldade para virar a bola. Que saudades do Lucão. Lucão, volta logo, por favor. A gente precisa de um cara que vire. O Isaac estava fazendo isso no primeiro set, mas também começou a ter muita dificuldade em bloquear e em virar a bola no segundo set. No segundo set deu tudo errado para a seleção brasileira, vamos ser sinceros. O Schwank colocou o Matheus Pinta, mas também não conseguiu fazer muita coisa, a gente não pode cobrar muito, é um jogador jovem. Assim que o Lucão voltar para a seleção brasileira na próxima semana, né, entre a terceira e a quarta semana, o Matheus Pinta volta para o Brasil. Então a gente não pode cobrar muito dele. O grande problema da seleção hoje foi essa falta de virada de bola, essa falta de agredir a França no segundo e terceiro set. Perder o primeiro set foi crucial para isso. E a França fez um grande jogo também. A gente não pode tirar os méritos da França, como eu já falei aqui, o Patry e o Tilly. Também o Mbappé, que a gente sabe o perigo que é, né? Quando ele começa a gostar do jogo é sempre o perigo. Começou a gostar do jogo no segundo e terceiro set. Também foi um dos maiores pontuadores da partida. Mas as trocas do Schwank no terceiro set fizeram o efeito, né? Ele colocou o Douglas Souza, que entrou muito bem, fez 6 ou 7 pontos. E o Alan, ele manteve no time, né? Alan e Bruninho. O Cachorro ficou na inversão com o Wallace e o Alan entrou para a inversão com o Bruninho. O Alan ficou no terceiro set, jogou muito bem. E aí que tá, né? O Schwank talvez poderia ter colocado o Alan e o Douglas Souza antes. Poderia ter colocado antes no segundo set. Quem sabe, né? A gente não poderia ter dado mais trabalho. E eu vi o pessoal comentando bastante também. Tava comentando lá na Web Rádio Piabanha, no chat, sobre o Mike, né? Será que não era jogo pro Mike? Esse jogo contra a França? O Mike, que é um defensor espetacular, tem uma defesa incrível, dá muito volume de jogo sempre que tá na quadra. O Thales realmente tem um passe melhor. Isso não dá para discutir. Acredito até que o Thales já esteja consolidado para a Olimpíada. Mas o Thales é o quarto melhor passador da competição, né? Nesses 4 jogos. Mas será que não era jogo pro Mike? Colocar o Mike ali para tentar defender, aquelas diagonais do Patry, aquelas paralelas. Será que o Mike não daria mais trabalho? Não produziria mais para a seleção brasileira nesse jogo? O Schwank não colocou, infelizmente. As trocas acabaram surtindo efeito, como eu falei aqui, o Douglas Souza e o Alan, mas poderia ter acontecido antes. Enfim, foi isso. O Brasil perdeu o jogo de hoje, perdeu a invencibilidade para a França, que se mantém invicta na Liga das Nações. Infelizmente o Brasil perdeu o jogo. Muita dificuldade na virada de bola a partir do segundo e terceiro set. Muita dificuldade no contra-ataque, muita dificuldade. Errando muito no contra-ataque. E infelizmente isso acabou custando a vitória. A França também muito bem, aproveitando o contra-ataque da seleção. Imbatível na virada de bola. O bloqueio do Brasil não funcionou muito hoje também, por conta do Tony Uti, né? Muita velocidade. E foi isso. O Brasil perdeu o primeiro jogo dele na competição. Amanhã tem Brasil e Japão a partir das 15 para as 8 da manhã. A gente vai estar lá cobrindo, fazendo a transmissão na Web Rádio Piabanha. Como sempre digo, o card vai estar aqui em cima, o link na descrição da Web Rádio Piabanha. A gente vai estar transmitindo lá. Se inscrevam aqui no canal. Se inscreve aqui, ativa o sininho. O chininha, né? Ativa as notificações lá na Web Rádio Piabanha também, para você não perder nenhuma transmissão nossa. Se inscreve lá na Web Rádio Piabanha. E foi isso. Não é bom perder para a França, eu não gosto nem um pouco de perder para a França. É um dos times que mais enche o saco no voleibol mundial, mas acabou não dando certo para o Brasil hoje. A gente espera que o Brasil melhore para o segmento da
da competição, segmento da semana. Tem Japão amanhã, depois tem a Sérvia, né? Sempre um jogo muito difícil contra a Sérvia, então a gente espera que o Brasil melhore. E foi isso, esse foi mais um vídeo meu aqui no canal Aqui Tem Vôlei Sim, fazendo análise e alguns comentários sobre o jogo contra a França. Foi isso e até a próxima. Falou!